Olha só, a política brasileira nunca decepciona quando o assunto é reviravolta, não é mesmo? Imagina a cena: um ex-presidente, Jair Bolsonaro, detido preventivamente. A notícia, que caiu como uma bomba, já está gerando um terremoto político, especialmente entre os parlamentares do chamado Centrão. E aí que a coisa fica interessante, porque essa decisão não é só sobre um nome, é sobre o futuro da polarização no Brasil e as tensões entre os poderes. Fica ligado, porque vamos desvendar cada detalhe neste episódio da Closer Brasil. Para quem não está familiarizado, o Centrão é aquele bloco de partidos no Congresso, muitas vezes ligados a pautas de centro-direita, que tem um poder enorme de influência. Eles são, digamos, o fiel da balança em muitas votações importantes. E a avaliação deles sobre a prisão de Bolsonaro é clara. O episódio deve elevar a temperatura entre o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF e o governo do presidente Lula. É um verdadeiro cabo de guerra que se intensifica e as consequências podem ser sentidas por todo o país. Essa prisão, segundo a avaliação de muitos, pressiona o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, a acelerar a discussão de um projeto de anistia. Você consegue imaginar a pressão sobre ele? É um movimento estratégico que pode ter consequências gigantescas para o cenário político. E não para por aí. Para os dirigentes da direita, essa detenção força uma definição mais rápida sobre quem vai ser o nome para disputar a eleição presidencial de 2026 contra Lula. Há um consenso interno de que primeiro é preciso escolher o candidato e só depois avaliar possíveis vices que possam ampliar o alcance político. É como um tabuleiro de xadrez onde cada movimento é crucial e pode mudar o jogo inteiro. Um dos membros mais exaltados e vocais entre os partidos de direita foi o deputado federal Coronel Ulisses, do União Brasil do Acre. Ele não poupou palavras, questionando com veemência: prisão preventiva? Sem crime? Sem risco? Sem justificativa? E continuou, com uma indignação palpável: isso não é justiça, é perseguição escancarada. O Brasil está assistindo ao vivo o uso político do sistema judicial contra um adversário. Isso precisa acabar. É uma declaração forte que ecoa o sentimento de muitos de seus eleitores e aliados. Nas redes sociais, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressista de Alagoas, também criticou a medida, afirmando que a prisão preventiva não se justifica e reabre as feridas da polarização política. E Lira foi além com uma reflexão importante sobre o histórico recente do país. Nenhum país pode se orgulhar de ter seus últimos 3 presidentes presos. Já faz mais de uma década que essa marcha e contramarcha prejudica a economia, a geração de empregos e criminaliza a política. Lira, inclusive, visitou Bolsonaro em setembro, quando ele estava cumprindo prisão domiciliar, para demonstrar solidariedade. Isso mostra a complexidade das alianças e apoios que se formam e se desfazem na política. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, foi mais um a contestar a decisão e prestou apoio ao ex-presidente. Ele classificou a medida como jurídica tão severa e injusta e declarou com todas as letras: a prisão do presidente Bolsonaro é mais um triste episódio nesta época tão turbulenta da política brasileira. Registro minha incompreensão por uma medida jurídica tão severa e injusta, especialmente quando sua saúde inspira cuidados. Minha solidariedade ao presidente Bolsonaro. Vale lembrar que Kassab faz parte do governo Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que é visto como um potencial adversário de Lula em 2026. Ou seja, os movimentos são calculados e têm um peso estratégico que vai muito além do presente. Mas por que a Polícia Federal agiu? Bolsonaro foi detido em um sábado pela manhã e conduzido à superintendência da PF em Brasília. A justificativa? Garantir a ordem pública, diante de uma vigília que havia sido convocada por Flávio Bolsonaro. Além disso, a decisão ocorre na etapa final do processo sobre a suposta trama golpista. E houve ainda a afirmação a respeito de uma suposta violação da tornozeleira eletrônica que o ex-presidente usava. Ele, que já cumpria prisão domiciliar, agora enfrenta essa nova etapa. No Congresso, a leitura predominante é que a prisão deve sim ampliar o atrito entre o legislativo e o judiciário.
E isso acontece no momento em que nomes fortes como Hugo Mota e o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, já demonstram um claro desconforto com o Planalto. Ou seja, a tensão estava alta e agora escalou ainda mais, criando um cenário de incertezas políticas. O que tudo isso significa para o cenário político brasileiro? Primeiro, uma polarização que muitos acreditavam poderia diminuir com o tempo, agora ganha um novo fôlego. As feridas mencionadas por Lira são reabertas e a divisão se aprofunda. Segundo, a pressão sobre o Congresso para se posicionar é imensa. A discussão sobre a anistia, antes um tema de bastidores, agora ganha os holofotes e se torna uma pauta central. Terceiro, o episódio pode, de fato, acelerar a busca por um nome forte para a direita em 2026. Políticos que defendem reorganizar a direita avaliam que esse evento pode ser o catalisador que faltava. E, por fim, a relação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, que já era delicada, chega a um ponto de ebulição. É um momento de incertezas e de movimentos estratégicos que vão definir os próximos capítulos da nossa política. E tem um detalhe que não podemos ignorar. Alguns líderes do Centrão consideram que os filhos do ex-presidente, de certa forma, atrapalham a tentativa de unificação da direita para 2026. Isso mostra as rachaduras internas e os desafios que a direita enfrenta para se consolidar em torno de um único projeto. É um cenário complexo, com muitas variáveis em jogo e que promete muitas emoções nos próximos meses. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço. Para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo.